Blitz. De longe o personagem com mais história de toda a série, sendo alguém que teve tanto o seu passado quanto o seu psicológico explorados desde o início da obra. Mas agora, com o episódio 7 já lançado e o episódio 8 chegando para finalizar a temporada, não tem como eu deixar de analisar o seu passado e tentar preencher os buracos com teorias. Dito isso, que comece o show. Eu quero começar dizendo que a trilha sonora usada para esse vídeo foi composta pelo dono do canal Audiotrack Oficial, e se quiser dar uma força para ele ou pedir um som exclusivo, o link do canal dele está aqui na descrição. Dito isso, bora pro vídeo. Vamos começar falando do que o episódio 7 nos apresentou, as fotos. Elas são praticamente uma linha do tempo, e nos mostraram algo realmente interessante com respeito à vida do Blitz, as relações dele. Já sabemos há algum tempo que ele tinha uma relação com a Verósica e que já havia trabalhado com o robô Fizaroli no passado, em Lululand. Mas, com as fotos e o que foi dito no episódio, podemos ver que essas relações eram bem mais profundas do que imaginávamos, sendo a do Fizaroli a mais profunda de todas, indo até a infância do Blitz. Ok, agora antes de continuarmos, vamos para uma dúvida que surgiu graças às fotos. O Blitz e o Fizaroli são irmãos? Eu, sinceramente, acredito que não. Afinal, a série por si só já nos havia dito que o Blitz tinha uma irmã, fosse pela fala da Verósica ou pelos cartazes que já vimos no decorrer dos episódios. Até mesmo o seu pai foi mencionado no piloto, mas nunca houve sequer uma menção a um irmão. Fora que, se esse fosse o caso, a reação do Blitz ao ver tanto o Fizaroli quanto a sua versão robótica teria sido bem diferente. Afinal, ele odiava o robô Fiz de Lululand e parecia apenas querer ignorar o original, mantendo distância, algo que ele teria feito se não tivessem zoado com a cara do Moxie no palco. A marca que eles compartilham foi o principal ponto para essa teoria, mas acontece que essa marca poderia muito bem representar algum demônio ao qual os dois estivessem ligados, muito possivelmente o dono do circo no qual a família do Blitz e do Fizaroli trabalhavam. O que poderia explicar a amizade tão antiga dos dois, assim como o fato de toda a família do Blitz possuir tal marca. Então, tendo sido criado no circo desde pequeno, ao lado de sua família e de seu amigo de infância, o Blitz teria sonhado com se apresentar e entreter os demais, o que faria com que no futuro ele trabalhasse no ramo do entretenimento. Agora, um ponto que eu já quis trazer no passado são as marcas brancas nos corpos dos Imps, sendo essas marcas presentes na maioria dos Imps já vistos na série. Principalmente no Blitz, que possui diversas delas espalhadas pelo seu corpo. No episódio 5, quando conhecemos a irmã da Millie, podemos reparar que nos quadros ela não aparentava possuir a marca branca que passa pelo seu olho. Mas, mesmo que isso não fosse o bastante, no início do mesmo episódio podemos ver que o Blitz possui uma marca branca no exato local onde recebeu um disparo no episódio 1. Agora, se alguém vem me perguntar o que causou as marcas no corpo do Blitz, não foi uma arma. Pelo menos não a do seu rosto. Afinal, se um disparo causasse uma cicatriz daquele tamanho na cara de alguém, esse alguém com certeza já estaria morto. Por outro lado, quando se para pensar no que poderia ter causado tal marca, dois momentos me vêm à mente. O primeiro seria sua fala no episódio 1. Não é desse jeito que funciona, senhorita. Seu fogo não dói na gente, mas se quiser... Ele deixa bem claro que o fogo dos humanos é incapaz de ferir um Imp, porém não fala nada a respeito do fogo infernal, que, considerando a sua origem, deve deixar sérios danos. Agora, o segundo são os ataques ao Stolas, mais especificamente o que ocorre durante a apresentação do Robô Fizz. Afinal, é só pensar. Pouco antes da luta contra o Robô Fizz começar, o Blitz explodiu a cabeça de um Imp, e todos os demais saíram em pânico, o que por si só já indicaria que tal ferimento foi fatal. E se alguém vai comentar que demônios pecadores só podem ser mortos por armas angelicais, lembrem-se que os pecadores são uma classe superior aos Imps, e que os Imps são uma das classes mais baixas do inferno, juntamente com os cães infernais. Você tá muito embaixo na cadeia alimentar pra fazer gracinha. Chega! Agora, com isso dito, fica bem fácil pensar que a marca no rosto do Blitz foi causada pelo fogo, e levando em conta a linha do tempo que nos foi entregue pelas fotos, dá pra dizer que ela se formou, que ele recebeu tal marca, entre o fim da sua amizade com o Fizaroli e o início do seu relacionamento com a Verósica. E agora que chegamos na família do Blitz. De longe, o ponto mais delicado referente a esse personagem, porque foi a foto dela que o fez desabar em lágrimas, o que nos faz pensar o que aconteceu com a sua família.
Pelo que já sabemos, a sua irmã tá na reabilitação devido ao alcoolismo. Pelo menos foi o que a Verósica nos deu a entender na sua primeira aparição. Mas com relação à mãe do Blitz, ela nunca foi citada durante a série, e levando em conta que foi uma imagem na qual ela estava que fez com que o Blitz caísse no choro, assim como o fato de que o colar que ela usava é o mesmo que o Blitz usa tanto no seu traje habitual quanto no seu cinto no episódio 7, podemos imaginar que ela não está mais viva, e que qualquer que tenha sido a causa da sua morte acabou afetando seriamente o Blitz e a sua irmã, fazendo com que a Baby Wire acabasse caindo no alcoolismo e com que o Blitz tivesse sérios problemas psicológicos. Tendo tudo isso em mente, é aqui que a teoria começa a ficar meio pesada. Levando em conta que o Blitz e o Fizaroli eram amigos desde crianças, eles podiam ter sonhado com o sucesso desde aquela época, sendo amigos durante longos anos, até que em algum momento algo aconteceu. Fosse uma discussão, uma briga ou um mero acidente, possivelmente tendo sido causado pelo Blitz. Mas, fosse o que fosse, algo teria dado início a um incêndio, o que fez com que tanto a família do Blitz quanto o Fizaroli saíssem feridos, e as consequências teriam sido graves. O Fizaroli teria acabado com o rosto completamente marcado pelas chamas e com os chifres quebrados, algo que ele passou a esconder com o seu chapéu, fazendo assim com que ele parecesse muito pouco com o Imp, e com o tempo se tornando mais famoso até se tornar quem ele é hoje. Já o Blitz teria recebido diversas marcas de queimadura pelo seu corpo e teria perdido a sua mãe, um acidente pelo qual ele até hoje se culpa, e que acabou afetando tanto ele quanto a sua irmã. E assim, com o passar do tempo, eles acabaram ficando cada vez piores, até que o Blitz acabasse como é hoje, alguém que apenas afasta aqueles que se aproximam dele e que se vê como alguém que nem ao menos deveria estar lá, como algo descartável. Já a sua irmã teria piorado lentamente, até cair no alcoolismo e terminar na reabilitação, onde ela se encontra atualmente. Eu sei que essa teoria tem os seus furos. O Fizaroli poderia simplesmente usar maquiagem por seu papel de palhaço, mas com relação aos chifres dele, eu realmente duvido que ele teria cortado eles por conta própria. Parece algo extremo demais, para não falar do restante do seu corpo. Eu sei que essa teoria pode ser meio exagerada, mas se o Blitz se culpa por algo no passado que acabou destruindo a sua família, isso poderia muito bem explicar o porquê de ele querer tanto pessoas próximas a ele e ainda assim afastar aqueles que chegam muito perto. Mas bem, essa é só a minha opinião e a minha teoria. O miserável é um gênio! Bom pessoal, eu queria agradecer todo o apoio que vocês têm me dado ao longo da vida do canal. Já estamos em quase 50 mil inscritos e isso é realmente incrível. Bom, por hoje é isso. Eu sou o Dust, e até a próxima teoria. Não pra dentro da vala, me queima!